Legal. A gravação iniciou. Bom, obrigado a todos que entraram, né, até o momento e que estão ingressando aí. Queria agradecer, né, o Dylan, né, vocês vão ver aí um mestre de Salesforce e IA, vai dar uma aula aí pra gente hoje. Agradecer também a Kênia e o Edmar ali da comunidade do Distrito Federal, que vem fazendo um excelente trabalho em parceria aí conosco, né? E dando todo o apoio aí para a gente poder continuar crescendo, né? Como comunidade. E a ideia vocês vão ver, é um tema muito bacana, é o tema do momento, é um aquecimento aí para o World Tour, para quem vai, né? É muito importante para o crescimento aí de todos, né? Conhecer IA, conhecer Agentforce, né? É um pré-requisito aí que tá se tornando, né, um pré-requisito. Então, acho que é um bom início, é um bom start para quem não conhece. Para quem já conhece, é uma boa oportunidade também para tirar dúvidas, né? Para aprender ou talvez veja algo que não conheça, mas também tirar dúvidas aí, aproveitar a disponibilidade do Dylan para a gente poder tirar dúvidas, tá? Não esqueçam que no final a gente vai ter ali um joguinho, né, para concorrer àquele voucher. Não esqueçam de dar join nas comunidades ali de São Paulo e Distrito Federal para conseguir para poder ganhar o voucher. A Kenny vai lembrar lá na frente de novo, né, Kenny? E a gente segue em frente, tá? Então, agora vou passar a bola ali para o Dylan. Quem tiver dúvidas, acho que pode, né? Ali vai ter o momento certo para perguntar, mas se quiser ir colocando ali no chat ou enviando ali, aí a Kenny vai dando uma força também, tá? Então, boa apresentação para todos, obrigado novamente aí, e vamos nessa, Dylan, tá com você aí. Valeu, Gente, obrigado. presta atenção que o quiz está difícil, viu? Só para falar. Tá O fácil Dylan, não. o Dylan joga duro, pô, o Dylan joga duro, né? Não é um quiz qualquer, não. Bora. Boa, beleza, pessoal. Boa noite. Acho que uma grande maioria aqui das pessoas já deve me conhecer de algumas outras lidas aí, mas vou me apresentar. Meu nome é Dylan, sou arquiteto e coordenador aqui na Capgemini. Trabalho já com Salesforce há uns 6, 7 anos, eu acho, agora. Estou encabeçando algumas atividades aqui baseadas em Agentforce dentro da Capgemini, tá? Então, temos algumas coisas novas aí é, chegando, né? E me colocaram de frente com algumas coisas em cima de Agent Force aí. Então, assim, cara, tem muita coisa nova, tá todo mundo aprendendo aí com Agent Force, né? Então, até quem tem muita experiência aí com o Salesforce está percebendo agora que quando lança um produto novo desse, um conceito completamente novo desse, as coisas mudam muito, né? A forma de se trabalhar muda bastante ali. Então, eu queria trazer expandir um pouco ali a visão da gente para alguns impactos que a gente vai ter ali com o Agent Force, né? No nosso dia a dia de projeto, no nosso dia a dia de implantação, né? De projeto nos clientes, de forma mais genérica, né? Sem trazer nenhum cliente aqui especificamente, sem trazer nenhuma consultoria especificamente, mas trazer de forma geral para a gente, como desenvolvedor, seu esforço, como quem aplica seu esforço, quem usa seu esforço, né? O que é que a gente vai sentir de impacto ali com essa evolução do Agent Force, com essa nova onda aí, né? De IAs agênticas, né, como um todo, e que a Salesforce está entrando também no meio, e a gente vai ver bastante aí isso crescer mais, né, e entender alguns outros potenciais que o Agent Force tem que normalmente são ignorados, né, quando a gente vê o Agent Force ali muito no Trailhead, nas demos que a própria Salesforce faz, às vezes tem algumas coisas que ficam um pouco perdidas ali, né, alguns potenciais que ficam escondidos da Agent Force, e eu queria trazer alguns pontos desses para a gente conversar um pouco, tá? Eu queria trazer demo disso funcionando, mas vou ser bem sincero, não consegui fazer muita demo disso funcionando, tá? Então eu vou trazer mais o conceito do funcionamento. Depois a gente pode combinar ali uma outra conversa para trazer a demo funcionando, até porque a gente tem, no final das contas, a gente tem pouco tempo aqui, já vai consumir bastante tempo daqui da gente, a parte mais teórica, tá? O pessoal aí que trabalha comigo com certeza
vai lembrar um pouco de alguns assuntos que eu vou passar aqui, tá? Que a gente já falou disso em outros momentos, mas quem está chegando novo aí, tá no assunto, fiquem à vontade para perguntar. Kênia, eu peço só tua ajuda para ficar ligada no chat aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, tá? Porque Tá bom. o chat tá pequenininho aqui, eu não posso ser que eu não veja direto. Aí, Tranquilo. tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, me interrompe na hora. Eu não gosto de guardar dúvida pro final, porque a pessoa acaba esquecendo, eu acabo esquecendo também o contexto. Se precisar perguntar qualquer coisa, já manda direto, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. O que é que a gente vai falar hoje, tá? Vamos tratar um pouquinho sobre a história e evolução dos agentes. É importante a gente entender de onde é que saiu isso, né? Assim, de onde começou essa evolução, essa revolução, né, de IA agêntica ali, e ter alguma noção também de como explorar um pouco do que é que a gente espera ali para o futuro, tá? Vou dar uma introduçãozinha ao Agent Force, como é que ele funciona, conceitos fundamentais ali do Agent Force. Vocês com certeza já viram isso em 300 outros lugares diferentes, mas a gente vai ver também aqui um pouquinho, tá? É sempre bom reforçar isso, como é que o Agent Force funciona, como é que você aplica ele, tá? E aí a gente vai começar a tratar de alguns pontos que eu sinto falta de serem falados do Agent Force na comunidade como um todo, tá? Que é, primeiramente, estratégia e execução de um projeto de Agent Force. Como é que a gente faz para identificar um projeto que vale a pena ser aplicado, um caso de uso que vale a pena aplicar a Agent Force? Como é que a gente encontra, né, esses casos de uso ali, que são essas moscas brancas dentro dos clientes ali, que são casos de uso valiosos, que a gente já pode começar a aplicar a Agent Force, tá? E no final das contas, como é que a gente executa isso, tá? Porque existe todo um novo ecossistema de projeto que está nascendo com o Agent Force, e que vai impactar bastante o desenvolvimento e os papéis dentro dos projetos também, tá? Então é bom a gente dar uma conversada ali, vou trazer para vocês esses contextos também de como é que eu vejo esse impacto, né, nos projetos atualmente, para a gente discutir um pouco e a ideia é que seja realmente uma discussão, tá, pessoal? Não é uma aula, eu não sei de tudo aqui, com certeza nem os CTAs ali da Salesforce sabem de tudo ainda de Agent Force. É uma coisa muito nova, é uma coisa que está realmente nascendo ali, a gente não sabe 100% dos impactos que vão acontecer. Então a ideia é que realmente seja uma conversa aqui, tá? E que eu tente trazer um pouco para vocês de alguns conceitos que eu estou vendo aparecer, né? Alguns padrões que eu estou vendo começar a aparecer, e a gente discutir o que é que faz sentido, o que é que não faz, e até o que está sentindo aí, o que é que vocês estão sentindo também no dia a dia de vocês, tá? E aí a gente vai tocar a linha em alguns pontos de algumas outras formas de como é que a gente usa o Agent Force, tá? Alguns outros pontos que eu também sinto falta de serem comentados na solução como um todo, tá? Outras 300 possibilidades que o Agent Force tem de ser aplicado aí numa solução para o cliente, tá? Então, para começar aqui a conversa, vamos falar um pouquinho sobre a evolução que essa revolução agêntica, né, de onde é que ela começou, para onde é que ela está indo, tá? Antes de bem antes ainda de 2018, a gente já tinha, né, ali soluções de IA preditiva, o Einstein já existe há bastante tempo. A gente começou com a IA preditiva, começou com aquela IA mais rústica, né, que consumia bastante dados e dava ali predição de possíveis dados futuros. Isso evoluiu para a IA generativa, né, que são os chat GPTs da vida, e aí a gente começou a ver a revolução agêntica acontecer, onde essas IAs generativas, né, começaram a tomar decisões e executar ações também dentro de banco de dados, dentro de sistemas, tá? E aí foi onde começou a revolução agêntica, que onde a gente começou a ver a IA realmente tomando decisões a partir de uma conversa inicialmente, né? Então eram bots ali focados em conversação reativa, então era necessário ainda que um ser humano iniciasse, desse a trigger de disparo ali, né? De conversa com aquele agente. E ele normalmente trabalhava apenas ali em respostas simples, entendimento da conversa, realização de tarefas básicas, né? E operava de forma reativa, apenas respondendo ali quando solicitado, tá? Então a gente tinha ali aqueles primeiros agentes. E isso é o que a gente vê muito quando a gente fala de os service agents, né? Aqueles service agents simples que a gente vê ali no Trailhead, né? Aquelas coisas mais iniciais ali,
aquilo ali é a primeira versão, né, da revolução agêntica. São os bots que estão focados apenas na conversação, né? Então eles trabalham na conversação, eles pegam informação daquela conversa e respondem informações em cima daquela conversa. A partir dali a gente começou a ver a integração dos bots com fluxos e automações mais complexas. Então o Agent Force começou a nascer a partir daí também, né? Inclusive, que foi quando a gente começou a ter a integração de bots mais complexos realmente, né, de camadas ali de linguagem natural, com fluxos de trabalho bem mais complexos, já focando no integrações com sistemas de CRM, o Salesforce também já nascendo por aí, né? Então as atividades começam a ficar mais complexas, mas mesmo assim eles ainda são reativos, eles ainda são ativados apenas na conversa com o usuário. Então não removemos, né, a necessidade ali de um agente humano iniciando aquela conversa. E aí, em 2024, foi quando a história virou. A gente começou a ver agentes sendo utilizados como elementos orquestradores de sistemas. Então, eles começaram a evoluir para se tornar orquestradores de regra de negócio como um todo, sendo disparados através de algumas regras prévias. Então, dá um exemplo aqui, né? Aconteceu aqui um erro na minha tela, já existe um agente que ouviu aquele erro e consegue já me fazer um atendimento proativo, né? É possível também, em questão de período, por exemplo, disparar um flow ali que é time-based, né? Um flow time-based, e esse flow chamar um agente que vai fazer alguma ação, né? Então, quem está sendo chamado agora, o agente está sendo chamado agora por uma rotina, né? Não mais por uma conversa com o usuário, tá? Comunicações entre agentes. Então a gente vai, aí quando a gente começa a ver também o famoso que a Microsoft comentou agora há pouco sobre o protocolo A2A, né, o agent to agent. Então a gente começa a ver agentes acionando agentes, tá? Então eles começam a se tornar orquestradores e começam a se tornar independentes dentro da regra de negócio, tá? E aí vem a Salesforce com a solução da Salesforce, né, com a resposta da Salesforce a essa revolução agêntica, que é o Agent Force. E aí no Agent Force a gente tem alguns tipos de agentes aqui já out of the box, que já são padrão ali que a gente consegue utilizar, né? Se você tiver um SDO ou alguma org ali de dev, alguns desses já vão estar disponíveis para vocês, tá? Então, Service Agent, que é o básico que a gente vê ali bastante, né? Aquele chatzinho que a gente consegue colocar num Embedded Service Deployment ali para ficar numa communityzinha, né? Que a gente consegue colocar para conversar até mesmo no WhatsApp, né? Dá para colocar ele ali conectado numa fila de WhatsApp. Tem ali também o SDR, que é o Sales Development Representative, ele vai atender leads ali 24/7, vai responder dúvida, vai gerar lead ali, né, em cima da conversa do usuário. Tem o Sales Coach, que vai ser um agente interno, né, para poder dar serviços de coaching ali para o vendedor, né, já trabalhando ali com treinamento daquele vendedor, para já ir simulando os pitches ali e algumas objeções que o cliente pode ter, né, para aquela venda. Então ele prepara o vendedor para fazer a venda. O merchandiser, que já vai auxiliar ali na configuração de promoções, descrição de produtos, que já vai ser utilizado lá no meu B2C. O buyer, que vai fazer que vai ajudar o meu cliente de B2B, né, a fazer todo o processo de compra, de rastreamento, do pedido, né? Ele vai fazer esse papel ali de consultor B2B, né? O personal shopper, que vai estar conectado lá no meu commerce, né? É uma das evoluções que é muito comentada, que a interface de um commerce vai mudar completamente daqui a alguns anos, porque esse conceito de personal shopper vai ficar cada vez mais pesado, né? A gente vai conseguir conversar ali no chat com um agente que consegue entender a nossa necessidade, montar para a gente um carrinho, né, em cima daquela necessidade, com os produtos necessários ali, e já fechar a compra para mim, né, sem que eu tenha que pesquisar produto, adicionar o carrinho e tudo isso. Ele já vai conseguir fazer tudo isso para mim, né. E o otimizador de campanha, que aí já é conectado lá no marketing, né, já consegue personalizar e otimizar ali a campanha de acordo com objetivos específicos de negócio, né. E o Agent Force Default, que é o Agent Force interno ali, né, que ele serve para ajudar
os usuários do Salesforce, né, com tarefas diárias, buscar dados, fazer ali atividades repetitivas. É aquele Agentforce que quando você clica na carinha dele lá em cima no Salesforce, ele abre aquele chatzinho para você dentro do Salesforce mesmo, né? Beleza, e aí a gente começa agora a entrar mais no funcionamento do agente, né? O funcionamento ali do Agentforce. Até agora, pessoal, alguma dúvida, algum comentário aí que vocês queiram trazer? Acho que o chat aqui tá tranquilo. Qualquer coisa, me interrompam, tá? Eu falo rápido, eu disparo muita informação. Se quiserem me interromper a qualquer momento, por favor, é só dar um alô ali, tá? E aí a gente começa a falar um pouquinho de como é que o agente funciona na Salesforce, tá? Ele tem alguns parâmetros que vão definir ali quais são as funções e quais ações ele vai tomar. Esses parâmetros são, primeiro, o papel dele, vai definir qual é a finalidade desse agente. Isso tudo é configurado lá no Agent Builder, tá? Esses parâmetros aqui estão com o mesmo nome lá no Agent Builder, tá? Eu acho que alguém tá... Opa. Ah, tá, beleza. Nem todos esses parâmetros aqui estão com o mesmo nome lá no Agent Builder, tá? Até porque as coisas mudam bastante. Antigamente o Agent Builder, quando você criava o agente, você colocava os tópicos manualmente. Hoje em dia você com um prompt ele já vai trazer os possíveis tópicos ali que você vai precisar, né? E todas as configurações ali para você. Então as coisas estão mudando bem rapidamente ali no produto, tá? Mas no final das contas, o agente ele tem que ter um papel definido, né, que vai definir qual é a funcionalidade final daquele agente, qual é o objetivo que ele quer alcançar. O conhecimento, então, onde é que ele está conectado, quais dados ele acessa, tá? Isso aí vai ser configurado pelo nível de acesso que eu vou dar ao usuário do agente, certo? Então, o usuário do agente ele vai ter que ter acesso ali aos meus objetos, então eu vou ter que dar acesso ali a ele, acesso a nível de registro e acesso a nível de objeto também, tá? Para que ele consiga, para eu dar para ele qual é o contexto que ele tem acesso. Tá? Então, assim, se eu quero criar um Service Agent, ele tem que ter acesso a criar e modificar casos, né? Ele tem que ter acesso ali a criar e modificar case comments, por exemplo, tá? Então ele tem que ter acesso ali às entidades dentro do Salesforce, aos objetos dentro do Salesforce, que faça sentido para o trabalho dele, tá? Então, além disso, além de acesso ali ao dado dentro do Salesforce, ao modelo de dado dentro do Salesforce, ele também pode ter acesso a um RAG, alguma informação que você coloque ali no Knowledge, alguma informação que você suba por arquivo, né? Você consegue subir artigos ali arquivos mesmo dentro do Agentforce ali, ele vai acessar dentro do Agent Builder, desculpa, e ele vai acessar aqueles arquivos como dados não relacionais, como dados não organizados, para fazer a resposta também, né? Então ele faz um RAG dentro daqueles arquivos ali para poder trazer informação também, tá? Eu tenho uma pergunta. Opa. Tudo bem, John? Tudo bom? Essa permissão que é dada nos objetos para o agente funcionar, ela está sob algum usuário de integração? Como é que ela é? A permissão é dada para qual entidade? Perfeito. Quando você cria um agente no Agentforce, ele gera um usuário para aquele agente. Ah, tá. Então, aquele usuário, ele vai ter, você vai ter que dar todas as permission sets para aquele usuário, você vai ter que, normalmente o perfil dele você não vai mexer, tá? Porque o perfil dele é um perfil que é travado para algumas coisas, tá? Porque ele é um perfil específico da licença de Agentforce, então ele vai ser um pouco travado para as coisas, mas você consegue adicionar permission sets para eles, para esse agente, né? Adicionando quais são as permissões que ele vai ter, tá? Em questão de acesso. E aí tem algumas limitações, tá? Para deixar bem claro, eu não sei todas as limitações, mas eu já encontrei algumas em cima de Product Category, em categoria de produto. Ele não consegue editar categoria de produto. Eu já tentei algumas vezes colocar acesso para ele não consegue fazer isso. Você pode colocar no permission set e tentar associar o usuário. Mas no momento que você tenta associar o usuário, ele diz que a licença não é compatível. Tá? Então, tem algumas limitações do que é que você pode dar de disponibilidade para esse usuário, para ele acessar. Tá? Tá bom, obrigado. E aí a gente entra nas ações e diretrizes. Isso aí a gente pode considerar as diretrizes como sendo os tópicos, né? Os tópicos que a gente vai disponibilizar ali para o agent, e as ações são as actions que a gente coloca nos tópicos. Tá? Então,
aquelas actions que a gente coloca lá pode ser disparar um flow, executar um Apex, chamar uma API, né? Então, tem várias ações ali que a gente pode criar também para deixar disponível dentro do agent, tá? E aí as diretrizes são as regras e limites, né? Ali o escopo de trabalho que vai estar definido dentro dentro dos meus tópicos ali para o agent, tá? Então, essa parte é uma das partes bem sensíveis que a gente vai tratar mais na frente, um pouquinho mais na frente. Eu acho que eu vou falar um pouco mais sobre adversarial prompting, né? Que é um novo conceito que está entrando aí com o Agentforce agora. Os QAs vão ter que começar a ser um pouco até psicólogos, né? Eles vão ter que entender a IA ali como de uma forma diferente, né? Porque quando a gente cria uma tela, a tela vai se comportar da mesma forma sempre, né? O teste ali é mais simples, né? Quando a gente cria um agente, ele tem formas diversas de comportamento que vão ter que ser tratadas, tá? Então essas diretrizes ali são as diretrizes que eu coloco na minha engenharia de prompt quando eu estou criando um tópico, para garantir que aquele tópico seja limitado o suficiente para garantir a segurança do meu agente, mas aberto o suficiente para resolver o problema do cliente também, sem se transformar num chatbot, né? Porque o objetivo é que o agente ele seja mais natural, ele não seja um chatbot da vida. Tá? Então existe um equilíbrio ali dentro dessas diretrizes que a gente dá para o agente, tá? E os canais, que é onde esse agente vai estar. Se a gente vai colocar ele lá sei lá, num site externo, se a gente vai colocar ele numa Experience Cloud, se a gente vai colocar ele no WhatsApp, se ele vai atender, sei lá, N canais ali que a gente pode colocar, né, para esse agente responder, certo? E aí a gente entra também agora na Reasoning Engine, que é a engine que o Salesforce tem para fazer o agent funcionar, tá? Então ele tem alguns padrões ali, que são alguns padrões já conhecidos de mercado, tá? Então, chat multi-turn, que é aquele chat que mantém contexto, né? Você consegue ir interando dentro da conversa e ele vai ter o contexto todo da conversa ali para conversar com você, tá? A classificação por tópicos, então cada mensagem que você manda ali para o agente, ele vai tentar classificar aquela mensagem em algum tópico que foi configurado, tá? Instruções e ações, então as instruções estão lá dentro do meu tópico, o que é que eu vou fazer, né? E as ações qual é a disponibilidade que eu dou para o agente ali de atingir um banco de dados, disparar um flow, disparar uma chamada de API, disparar um Apex, tá? Tem várias ações ali que a gente pode deixar disponível para o agente. Recuperação de conhecimento é o RAG, o famoso RAG, né? O Retrieval Augmented Generation, ele vai buscar informação em algum arquivo, tá? Em alguma base de dados não organizada, né? Em alguma base de dados que tá não relacional, vários arquivos ali, né? Em cima e dentro de alguma pasta que a gente coloca ali, disponibiliza para o agente, ele consegue acessar aqueles arquivos e tirar a informação daquilo, mesmo que a informação não esteja organizada, tá? E o acesso a dados públicos pesquisáveis. Então, o Agentforce ele tem o Einstein Trust Layer que impede que ele faça algum acesso a dados que possam ser prejudiciais à resposta dele, tá? Então, o Einstein Trust Layer está ali para evitar isso. Mas mesmo assim, o Agentforce ele tem sim acesso, assim como o ChatGPT tem, assim como o Microsoft Copilot tem, de acessar links da web, tá? E trazer informações a partir desses links, tá? Então ele consegue fazer ali um web scraping, entre aspas, e trazer informações a partir disso, certo? E aí, como é que ele executa as ações? Inicialmente, existe um gatilho, tá? Esse gatilho, como a gente falou lá no começo, né? No começo de tudo, esse gatilho era um gatilho usuário mandando uma mensagem no chat, né? Então era sempre o usuário mandando uma mensagem ali no chat. Atualmente a gente consegue usar outros gatilhos, a gente consegue fazer um flow disparar um agente disparar outro agente, né? Então existem formas ali de engatilhar o agente hoje em dia, tá? Depois que ele entrou depois que aquele gatilho disparou o agente, né? E o agente começou a conversa, ele vai identificar o contexto. Então existe ali um modelo de linguagem natural, né? Existe ali um LLM ali que vai identificar através de linguagem natural o contexto daquela conversa e vai selecionar qual é o tópico configurado que você configurou lá mais adequado para aquela tarefa, tá? E aí a partir disso ele vai executar as ações, tá? E
A diferença que o agente tem para uma simples LLM é o planejamento dinâmico e a conformidade. Então, ele consegue planejar e executar tarefas dinamicamente. Então, você não precisa dizer para ele, por exemplo, você não precisa tratar o agent como um bot. Você não precisa criar árvore de atendimento no agent. Né? Você pode ir adicionando várias coisas lá dentro e ele vai ser responsável por entender qual é o contexto. Tá? E como é que ele vai executar aquelas ações, tá? E aí entra também a parte de conformidade. O Trust Layer vai fazer a verificação de danos e toxicidade ali da possível mensagem, né? Se vier alguma informação que seja inadequada ou prejudicial, ele dá uma porcentagem lá, ele mostra um aviso, inclusive, dizendo que existe uma porcentagem alta daquela informação ser prejudicial, tá? E é importante que e já falando um pouco sobre, né, a forma de modificação ali, a modificação de estrutura de projeto, né? É importante que um QA, por exemplo, não olhe mais apenas para tá me respondendo correto, não tá, e é isso, né? A gente precisa agora tentar quebrar realmente o agente. Então, o trabalho do QA ficou bem mais complexo agora, né? A gente tem ali uma técnica, tem que ser aplicado ali técnicas de adversário ao prompt para entender se o nosso agente está forte o suficiente, né, para ser disponibilizado ao público, para ser disponibilizado ali num lugar onde a marca do cliente vai ser afetada caso as informações que aquele agente dispare seja prejudicial, tá? E aí vamos falar um pouco agora sobre estratégia. Como é que a gente faz para identificar os casos de uso onde o Agent Force faz sentido, onde o Agent Force seria mais viável, tá? Primeiro vamos montar aqui a minha estratégia de projeto, tá? Quem é que eu preciso unir? O que é que eu preciso identificar primeiro, tá? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso documentar para começar a identificar qual estratégia de implantação eu vou ter no Agent Force? Primeiro, a gente vai ter que identificar os dados. Tá? Antes de começar a aplicar um agente dentro do seu projeto, do seu cliente, dentro da sua empresa, independente se você é cliente, se você é parceiro, né? Inicialmente, no começo de tudo, a gente precisa identificar dados. A gente precisa saber qual vai ser a minha estratégia de dados. Qual é a qualidade dos dados que eu tenho atualmente, porque isso vai impactar na qualidade da resposta do meu agente, tá? Como é que eu vou fazer a gestão de duplicatas? Porque duplicata, vamos lá, duplicata para o Agent Force é um problema, porque pode incentivar ele, pode criar vieses nele, né, em cima de dados que não são reais. Então, vamos dizer que a gente tem ali um sistema de order management lá que manda duplicado, às vezes, o pedido para o cliente. Né? O cliente pede um produto e, às vezes, chega lá 2, 3 pedidos daquele mesmo produto. No momento que o cliente for falar com o Agent Force para o Agent Force identificar qual produto seria legal recomendar para o cliente, né? Provavelmente ele vai receber um viés ali. Por quê? Porque o cliente está recebendo dados duplicados. Tá? Porque, no caso, o CRM está recebendo dados duplicados ali de um OMS da vida, por exemplo, certo? Então é importante que a gente tenha esse ponto também de gestão de duplicatas, entender ali como é que a gente faz chave de identificação, como é que a gente vai fazer a limpeza dessas duplicatas, tá? Infraestrutura, quais ferramentas vão estar relacionadas ali no armazenamento, se a gente vai ter que chamar API, se a gente vai ter que fazer, se a gente vai ter que ligar o Data Cloud em algum banco de dados externo, se vai ter que conectar com a AWS, o que é que a gente vai ter que fazer, certo? Governança, então, quem é o responsável por aquele dado e qual o processo de governança vai acontecer quando for necessário modificar um dado, tá? Então, quem tem acesso, quais são os perfis que eu tenho, quem é que tem acesso àquele dado em nível de papéis também, tá? Em nível de registro, em nível de objeto, tá? Então, esse ponto de governança também é bastante importante a gente documentar. E a escalabilidade, porque, querendo ou não, o Agent Force, ele gera bastante, ele vai acabar gerando bastante um uso de armazenamento, pode gerar, né, um uso de armazenamento maior, é necessário que a gente tenha os dados dentro do seu esforço, então isso pode gerar um uso de armazenamento maior também, é necessário fazer estudo de limites, estudo de API calls, vamos dizer que existe um sistema meu que faz a atualização dentro do seu esforço de 5 minutos dos pedidos do cliente, né, a quantidade de APIs que a gente tem na org vai aguentar essas atualizações? Porque a gente vai precisar desse dado de todo jeito, né? A gente precisa desse dado para alimentar o Agent Force. Então, é necessário fazer esse estudo de limitação ali também, tá? Então, beleza. Passamos do primeiro passo. Fizemos a nossa estratégia de dados.
documentamos todos esses pontos aqui que a gente falou. O que é que eu faço agora? Aí a gente começa a reunir nossos stakeholders. Quem é que vai ser responsável, né, por gerenciar toda essa implantação, né? Então é o meu comitê multidisciplinar ali que vai ter conhecimento ali de tecnologias, das áreas de negócio para me dizer o que é que faz sentido ou não aplicar no Agentforce, tá? E aí a gente vai definir as responsabilidades desse comitê. Ele vai ter que criticar e aprovar essa estratégia de dados que a gente criou inicialmente. Ele vai criar objetivos claros para essa implantação do Agentforce, então KPIs que a gente vai ter que aplicar, tudo isso, tá? Então o comitê vai ficar responsável por entender isso, tá? Identificar e derrubar barreiras estratégicas. A gente sabe que existem ainda muitas barreiras estratégicas e também de resistência mesmo à aplicação de IA, né, em muitos contextos ainda existe essa barreira. E assim, querendo ou não, isso vai cair, tá, pessoal? A IA ela não veio como uma ondazinha que vai passar, é realmente um tsunami. Isso aqui é uma nova revolução, a gente vai ter que identificar e derrubar essas barreiras também para implementação, tá? Avaliar os casos de uso e criar um roadmap para essa IA, tá? Para esse agente. Então, a gente vai estar criando ali um roadmap de como é que ele vai começar, qual é o meu MVP, né? O que é que eu começo implantando e aonde é que isso vai terminar, qual é o meu objetivo no final das contas, tá? Planejar essa escalabilidade e as mudanças organizacionais que podem ser necessárias de acontecer, tá? Incentivar a adoção da IA. Então não adianta eu criar um Agentforce internamente ali que resolve um monte de problema do meu atendente ali, por exemplo, certo? Ele tira dúvidas, abre caso, fecha caso, já faz todo o trabalho ali para mim, mas no final das contas ninguém usa, né? Não adianta que eu faça isso. Então é necessário ali também incentivar a adoção do agente, tá? Logicamente, documentar todo esse processo e revisar os dados para evoluir a estratégia, tá? Depois disso, o que é que eu faço? Aí eu começo a minha abordagem dupla, tá? O que é essa abordagem dupla? Ela vai ter que ocorrer em 2 níveis. Eu vou ter que criar aqui um planejamento de inovação que vai vir de 2 lados, tá? Ele vai vir de 2 níveis aqui. Ele vem de baixo para cima. Então, de baixo para cima, ele vai vir ali dos meus stakeholders, que são os usuários da ferramenta, né? Através de pesquisas, eu vou criar pesquisas ali para saber o que é que pode ajudar o meu processo, tá? E isso vai vir ali de baixo. Normalmente vem muita ideia ali de baixo que, cara, às vezes tá resolvendo muito problema, mas é muito complexo, às vezes é muito caro. Então, assim, beleza, a gente tem as ideias aqui de baixo, a gente tem ali aquele montante de ideias que vai trazer valor, né, e vai resolver muitos problemas. O que é que eu faço com isso agora? A gente vem com a segunda abordagem de cima para baixo. A gente garante que as ideias que a gente vai aplicar tá dentro do direcionamento estratégico da liderança, que vai transformar o negócio com esse A e que no final das contas tenha valor para o cliente, tá? Então a gente vem dos 2 lados, a gente não vem com a solução que foi definida aqui pela liderança e é isso e acabou, né? A gente precisa trazer, alimentar essa liderança também com informações de como é que a gente pode resolver problemas dentro do cliente, tá? E aí, depois que tudo isso está pronto, quando a gente tem toda essa documentação na mão, a gente já tem todos os casos de uso possíveis, tá? A gente vai ver já como é que a gente elenca esses casos de uso, tá? Isso aqui eu estou explicando como é que a gente cria os casos de uso possíveis, tá? Depois a gente vai ver como é que a gente vai elencar esses caras. Depois que a gente fizer tudo isso, a gente começa a alinhar as ambições e as expectativas, entender cada caso de uso daquele, o que é que estão esperando que traga, né, de valor a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo também, tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Eu estou muito rápido, tá claro, tá ok. Beleza, vamos lá. E agora a gente vai para a execução. O que é que a gente faz com isso? A gente tem todos os casos de uso na mão, já levantamos aqui toda a estratégia de dados, a gente já sabe quem vai ser o responsável por isso, já sabe quem é que vai guiar essa implantação. O que é que a gente faz agora com isso? A gente começa preparando os dados, tá? Então vamos começar criando um inventário de dados, identificar quais dados vão ser necessários, determinar onde é que eles estão armazenados e responder algumas perguntas muito importantes. Então, esse dado é estruturado, não estruturado ou semi-estruturado. O que é que significa isso? Dado estruturado. Um objeto no Salesforce é um dado estruturado. Tá? Ele tem campos, ele tem ID, ele está estruturado ali dentro do meu banco de dados. O que é um dado não estruturado? Um dado não estruturado são arquivos. Eu tenho uma pasta lá que tem várias documentações sobre o projeto. Isso é um dado não estruturado. Tá? E o que é que seria um dado semi-estruturado?
é um dado que mistura os dois, literalmente. Pode ser um artigo no Knowledge, né? Pode ser um dado que está externamente num banco de dados, num data lake, mas ele não está estruturado lá dentro desse data lake, tá? Com que frequência eu vou ter que atualizar esses dados? Esse dado é atualizado em tempo real, a cada hora, diariamente, mensalmente, é dado estático. Como é que ele pode ser acessado e quem pode acessar, né? Com os padrões de governança ali que a gente vai ter que implementar. E quais desafios estão relacionados a integrar esses dados e o que é que esses dados podem impactar no meu projeto, tá? Identificamos esses casos, identificamos todos esses pontos, né? Pegamos ali os casos de uso, vamos fazer crowdsourcing interno para pesquisar com o pessoal internamente ali, com workshop, hackathon, pesquisa, entender como é que aqueles casos de uso ali são vistos, né? Pelo público que vai ser afetado pela implantação dessa nova solução, né? Revisar os processos de negócio, tá? Então entender ali através de pesquisas quais ineficiências a gente tem no processo, quais desafios a gente está querendo quebrar, né? E quais oportunidades a gente tem de melhoria dentro do negócio. Fazer as pesquisas com os usuários, analisar os dados, a gente consegue trazer muitos insights ali de casos de uso muito legais que podem ser implantados simplesmente através de análise de dados, tá? E tendências de mercado. Então, existem tendências de mercado que todo mundo vai querer aplicar. Antigamente, quase ninguém queria fazer marketplace. Hoje em dia, todo varejo quer estar dentro de marketplace ou fazer ou criar o seu próprio marketplace, né? Então, são tendências ali de mercado que a gente vê que dá certo e que tem que seguir também para garantir que a gente esteja alinhado ali com as novas tendências, tá? Eu acho que eu fui até o final agora da apresentação. Vou ter que voltar um pouquinho aqui. Boa, beleza. E aí alguns exemplos aqui de casos de uso que a gente pode tratar, tá? Falando da área de vendas ali, tá? Alguns casos de uso. Prospecção automatizada, algum agente de IA ali que já cria novas oportunidades, né? Já qualifica os leads e já agenda algumas reuniões para os vendedores. Então, qual é o valor para o negócio? Cara, isso vai aumentar a receita, vai vender mais, né? Vai ter alguém ali que está 24% olhando para minhas vendas. Alguma algum agente que consegue fazer a previsão de vendas, né? A gente já viu isso com o Einstein Forecast, o forecast lá que a gente conseguia fazer com o Einstein, né? Da insights ali em cima de forecast, já fazia isso, mas a gente tem agora formas novas de fazer isso com a gente, né? De forma mais natural. Experiência do cliente ali, fazer pesquisas através do agente, tá? Feedback do cliente, então o agente conseguir pegar esse feedback do cliente, né? Um exemplo aqui de uma melhoria da satisfação dos hóspedes numa rede de hotel, por exemplo, né? A gente que consegue identificar e resolver dúvidas e problemas comuns ali dentro do meu aplicativo, dentro da minha comunidade, tá? Marketing, recomendação de produtos, um IA que analisa preferências ali, né? Um agente que analisa preferência e comportamento de cada cliente e consegue criar para ele, né, promoções ultra personalizadas, tá? E já trazer algumas informações mais personalizadas também para o produto para ele. Então, quando ele pesquisar por aquele produto, não vê a mesma informação que todo mundo vê. Ele vê as informações que são mais importantes para ele, né? A gente conseguir identificar isso. Em operações, um agente ali de precificação dinâmica, cara, isso aí é até meio polêmico de falar, tá? Mas existe ali alguns clientes que eu conheço que está tentando implementar isso, mas é bem complexo, tá? Um agente de precificação dinâmica ali de produtos. Um agente de manutenção preditiva, por exemplo, para prever ali possíveis necessidades de equipamentos e instalações que vão precisar de manutenção, ou até mesmo abrir, né, os chamados para essas manutenções, tá? E aí a gente tem alguns indicadores ali que a gente pode utilizar para avaliar esses casos de uso, saber se ele vale a pena ou não ser implantado, tá? Então, o IRR, a taxa interna de retorno, ele é a rentabilidade percentual anual do projeto, tá? Se é maior do que o custo capital criado para aquele produto, ele é viável. Então, se ele tem um IRR maior do que se a rentabilidade daquele projeto é maior do que o custo dele, ele é viável, tá? O NPV, que é o valor presente líquido, se a gente tiver um valor futuro do projeto sobre o custo real e o NPV for positivo, ele cria valor. Então, ele pode não gerar valor para mim agora, mas daqui a 1 ano, 2 anos, ele consegue escalar e gerar valor para mim durante esse tempo, né?
O ROI, esse daqui é o mais simples, né, que é o percentual de retorno sobre investimento. Então, eu estou investindo X, está me retornando X menos 1 ou X mais 2, né? Então, é importante entender também, então, quanto maior, melhor. E o período de payback. Então, o período de payback é basicamente quando é que esse investimento se paga, né? Tem uma calculadorazinha de Agent Force que a própria Salesforce libera para a gente utilizar. Se vocês pesquisarem aí por Agent Force ROI Calculator, ele até utiliza alguns indicadores desse para trazer ali para você em quanto tempo o Agent Force se paga, né? Isso é um ponto muito importante para a gente entender, porque o Agent Force ele vem muito com essa pegada, né, de alguma coisa que vai gerar economia, que vai gerar um ROI maior ali para o cliente. Então, já essa própria Salesforce disponibiliza essa calculadorazinha. Se você procurar aí por Agent Force ROI Calculator, você vai ver que tem uma calculadora oficial da Salesforce que faz isso, tá? E você consegue brincar ali com os valores, entendendo ali o que é que faz sentido ou não. É uma ótima ferramenta para a gente trazer essas soluções para o cliente, né, e conseguir ali ajudar também o cliente a entender o valor da solução, tá? E aí alguns outros indicadores que a gente utiliza também, viabilidade técnica. Então, aquilo ali faz sentido fazer tecnicamente? Ou vai ser muito caro? Vai ser muito complicado? Vai demorar muito tempo para fazer? Né? Se for uma viabilidade técnica baixa, não faz sentido. Tá? Preparação operacional, então aí a gente tem que entender a maturidade do negócio, o quanto o negócio está maduro em cima da sua própria regra de negócio, para a gente conseguir automatizar essa regra de negócio através de um agente, né? Se for um negócio que está com uma maturidade baixa, não adianta a gente tentar aplicar o agente ali, porque a gente não sabe exatamente o que é que tem que ser feito, né? A gente não entende o que é que o agent force vai precisar fazer. Então, se a gente implanta um agent force em uma operação, com uma maturidade operacional baixa ali, o que pode acontecer é que o agente force vai ficar, no final das contas, capenga, né? Ele não vai saber exatamente o que, é que ele precisa fazer, tá? Mesma coisa com a preparação dos dados. Se os dados não estiverem disponíveis, unificados e não forem dados de qualidade, meu agent force vai estar com viés muito fortes, com problemas grandes em acessar dados, pode ter dados ali que não vão trazer valor para ele na hora da resposta, tá? Então, preciso também entender o nível de preparação de dados que eu tenho. Os riscos, tá? Então, o ideal é que a gente comece com casos de uso ali de baixo risco, né, e com alto impacto, e depois a gente vai indo para algumas oportunidades mais ousadas. Mas a questão do risco é uma questão ainda bastante importante, tá? Para esse começo de revolução agêntica que a gente tem. A gente vê aí o chat GPT mesmo, todo mês alguém quebra o chat GPT, alguém consegue criar uma nova forma ali de fazer jailbreak no chat GPT, né? Então, assim, é importante que a gente saiba que existe sim um peso ali, uma responsabilidade com os dados, né, dos clientes, e uma responsabilidade ali com a disponibilização dos agentes, principalmente para o público, né? Quando a gente fala ali de agentes que vão ficar disponíveis ali para as massas, né? Então, existe a possibilidade, sim, a possibilidade real de algumas falhas ali de segurança de dados que tem que ser levadas em conta, tá? Então, quando a gente fala de agente force, a gente tem que analisar também quais são os riscos que a gente está aplicando. E o apoio da liderança. Então, projetos que tenham suporte executivo vão ter a implementação mais eficiente. E como é que a gente consegue suporte executivo? Usando dos indicadores que falam, né, de receita. Então, a gente precisa trazer ali a viabilidade financeira também da implementação do Agent Force para conseguir suporte ali executivo e conseguir ter um apoio da liderança para quebrar essas barreiras ali de implementação. Beleza? Dúvidas até agora? Falar aqui de algumas categorias que a gente pode fazer ali com esses casos de uso, tá? São 4 categorias que a gente separa ali para definir o que é que a gente pode implantar já direto, né? O que é que a gente deveria esperar mais um pouco. Então, a gente começa ali com quick wins, os ganhos rápidos que a gente já tem, as low hang fruits, os frutos ali de galho baixo, né, que a gente consegue pegar fácil, as big bets, que aí são apostas gigantescas, né, mas a gente vai chegar já em algumas ali que a gente pode fazer, e os ralos de dinheiro, que são casos de uso que provavelmente não vão valer a pena o gasto, tá? Então, as quick wins, o que é que caracteriza uma quick win? É um caso de uso que está com alto valor e baixo esforço, tá? Então,
casos que entram muito nisso e é onde a Salesforce bate forte também ali. A gente vê no Trailhead exemplos disso. Desculpa. A gente vê bastante no Trailhead exemplos disso. A grande maioria dos exemplos que a gente vê de demo, né? Quando alguém está fazendo uma demo de Agentforce, normalmente está fazendo uma demo de Service Agent. Isso aí é o que é mais forte, né? O que mais vem aí quando a gente fala de Agentforce. O Service Agent vai fazer o atendimento ali humanificado, né? Um atendimento humano, com a sensação que você está conversando realmente com o humano, em linguagem natural, não é um chatbot, não tem árvore de atendimento, não é uma URA digitalizada, né? É uma coisa que você consegue conversar com ele ali direto no seu problema. E ele está 24/7 disponível e libera, né, uma força de trabalho muito grande ali para outras atividades, para atividades mais complexas, tá? Então são as quick wins que normalmente são atingidas ali, são as quick wins em cima de Service Agent, né? Tem um outro exemplo aqui de check-in, streamline check-in. Então, um exemplo, né? Esse exemplo aqui específico é um exemplo que um caso de uso que foi de um hotel, né? Então, uma rede hoteleira lá, fazendo ali o check-in direto no Agentforce, né? Você chega lá, você não precisa falar, não precisa ter uma pessoa esperando para lidar ali, para liberar o quarto para você, né? Você consegue fazer isso com o Agentforce, tá? E aí a gente começa as Big Bets. Big Bet, o que é Big Bet? É o que vai. Deixa eu ir na ordem aqui, né? Low hanging fruits ali. Vamos para os frutos baixos ali. É o que tem baixo valor e baixo esforço. São os casos de uso perfeito para a gente aplicar de forma rápida ali, enquanto algum outro estudo está sendo feito, enquanto a gente está com algum impedimento em alguma outra história de usuário, né? O projeto está meio parado ali, a gente tem esses frutos baixos ali que a gente já consegue atingir para resolver ali, já trazer valor em algum caso de uso que traga um certo valor para o cliente, mas que não tenha grande custo, não seja altamente complexo, né? Então, um exemplo ali, recomendação de produto, né? O cliente vai entrar ali no Agentforce da vida, vai dizer, estou querendo isso, isso e isso, e o Agentforce diz, beleza, tá aqui a tua lista de produtos que tu pediu, mas eu indico que você compre mais isso, né? Seria legal que você adicionasse isso ao seu carrinho, né? Então a gente tem ali alguns indicadores ali que, cara, assim, isso aqui é realmente o Agentforce é bem preparado para isso, ele consegue fazer isso muito bem, tá? Tendo os dados de cliente, tendo os dados do histórico ali do cliente, ele consegue pegar bastante padrão, tá? Análise de sentimento também, mesma coisa. Então, na hora do atendimento ali, a gente conseguir pegar o texto que o usuário está usando lá no chat e dizer qual é o sentimento que aquele usuário está tendo no momento, tá? E aí a gente entra no quadrante de grandes apostas. As grandes apostas são mudanças que vão ter uma grande transformação no negócio do cliente, vai trazer bastante valor, mas também custa muito, né? Então, quando a gente fala de precificação dinâmica, guia de forecast, cara, isso aí são coisas que são dificílimas de ser aplicado dentro do cliente e mais difícil ainda de ter confiança, né? De gerar confiança no cliente de que aquela solução está realmente funcionando da forma como deveria, tá? Então toca em assuntos muito sensíveis, o custo disso vai ser muito alto, a barreira de implementação disso vai ser altíssima, né? Então, quando a gente tem algumas soluções nesse ponto de Big Bets ali, provavelmente a gente já passou por algumas quick wins e algumas frutas de galho baixo ali, low hang fruit, né? A gente já fez bastante coisa ali, o cliente já confia na ferramenta, já confia no Agentforce, e aí é quando a gente consegue uma Big Bet dessa, tá? E aí os Money Pits são as soluções ali que tem um valor baixo e tem um esforço muito alto, né? Um concierge, criar um concierge ali para ajudar o usuário por exemplo, como utilizar, nesse caso específico, nesse In-Room AI Concierge, é um Agentforce que ajudaria o usuário a usuário de uma rede hoteleira a entender como é que funciona o quarto dele, o que é que ele pode fazer ali e tal. Tá? Dylan, Opa. O Pedro está perguntando, acho que ele está querendo um spoiler ali, se esse caso da rede de hotéis é a Tauá. Cara, Você não pode falar. Eu não posso falar de clientes. Foi o que eu imaginei. Aqui, assim, eu evito falar de clientes, tá? A gente realmente não é o momento para isso, mas assim, tem muitos clientes, tá, que estão começando a implantar essas coisas, então vocês vão ver aí grandes nomes, tá?
não só nomes já conhecidos aí de uso do Agent Force, tá? Mas outros nomes muito novos aí também com implementação de Salesforce, vocês vão ver que vão impactar na vida de vocês também. Então vocês vão começar a ver isso acontecer bastante, porque é padrão de mercado, cara. Assim, tá, é uma revolução de IA agêntica mesmo, não é uma coisa que vai parar, e vocês vão começar a ver isso acontecer e impactar a vida de vocês também, tá? E aí um outro exemplo de Money Pit é entretenimento personalizado, um agente ali que conta piada personalizada para você. Assim, cara, beleza, é legalzinho, mas não é realmente um caso de uso que vai fazer sentido ali pra gente, tá? E aí a gente começa a falar sobre segurança. Esse daqui é o ponto de é o ponto de quebra, tá? É o ponto de estresse ainda de toda essa revolução de agêntica que a gente está vendo aí no mundo, tá? A gente precisa ter um padrão maior de abordagem de segurança agora com os usos de IA, porque é muito mais fácil você quebrar uma IA, um chat ali de IA, do que você quebrar, por exemplo, a segurança de um banco de dados. Não é todo mundo que tem o conhecimento necessário para invadir um site, por exemplo, né? Para fazer um SOQL injection. Não é todo mundo que tem esse conhecimento. Mas todo mundo sabe falar. Todo mundo sabe usar a linguagem natural para pedir alguma coisa, né? E existem formas que você consegue conversar com o agente para fazer ele esquecer das suas diretivas primárias e fazer o que você está pedindo, tá? Então existem aí, vou dar um exemplo aí, cara, o ChatGPT tem até um GitHub que você consegue entrar, você consegue pesquisar aí, que é o Dan, que todo mês eles atualizam uma nova forma de quebrar o ChatGPT. Um tipo de prompt ali, uma engenharia de prompt que você consegue utilizar para quebrar o ChatGPT e deixar e fazer ele passar por todos os guarda-reios de segurança, fazer ele falar de qualquer tema com você, né? Então nada mais fica limitado ali a ele. Então assim, é fácil fazer isso. Não é uma coisa complicada de ser feita e pessoas que não têm conhecimento de programação, não têm conhecimento técnico, conseguem fazer isso hoje em dia com os agentes de IA, tá? Então agora a gente tem um novo desafio, que é um desafio que beira a psicologia. A gente tem até que os QAs vão ter que ter uma perninha ali na psicologia para entender quais são as possíveis formas de se falar com a gente que ele possa quebrar. Porque, por exemplo, até hoje, o ChatGPT e o próprio Agent Force, às vezes acontece, tá? Eu criei um agente uma vez, dando uma academia de Agent Force, eu criei um agente, passei para o pessoal e o pessoal quebrou em 5 minutos o agente. E eles quebraram o agente pedindo para que o agente fingisse ser a avó deles, que contava uma história de niná para ele e pedindo para eles darem os dados do cliente lá. Então, assim, não é difícil fazer isso, tá? O fluxo do agente era basicamente assim. Ele primeiro identificava o cliente, pedindo e-mail e CPF do cliente, para depois dar os dados de compra do cliente. Era um agente bem simples, tá? E aí eles conseguiram quebrar e o agente começou a dar listas de e-mail e de CPF que ele tinha cadastrado, ao invés de solicitar esse e-mail e CPF. Então, assim, cara, não é difícil fazer isso hoje em dia. Então, é necessário que a gente tenha ali um foco grande no ponto de engenharia de prompt ali, né, no momento que a gente está criando os tópicos, que a gente está escrevendo ali os tópicos, né, para ter um foco grande ali na segurança daquilo, né, e garantir que essas técnicas, sim, pelo menos as técnicas simples de adversarial prompting, que são essas técnicas de fingir necessidade emocional, né, ali em cima do agente, conseguir pelo menos tratar esse tipo de técnicas de adversarial prompting, tá? Então, quais são as áreas de risco que a gente tem? Vazamento de dados. Então, um agente ali conseguir, um agente por alguma técnica de adversarial prompt vazar dados do meu cliente, né? Expor esses dados não autorizados ali para o público, né? E aí, quais são as perguntas que a gente precisa fazer antes de começar a implementação de um projeto de Agent Force? Quais são as oportunidades de vazamento de dados que eu tenho aqui no projeto? O que é que pode vazar, né? E quais dados sensíveis eu tenho? Então, o que é que pode vazar e qual é a bronca se isso vazar,
Essas são as duas perguntas principais que a gente tem ali no momento da geração, do começo do projeto. Né? Eu vi aqui uma pergunta do Henrique. Você conseguiu tratar essa narrativa da avó? Qual foi a solução? Não consegui tratar. Eu nem parei para tentar. Eu nem parei para tentar, mas traz aí o desafio, né? Mostra o desafio. Então, assim, um simples prompt de você precisa pedir para o cliente o e-mail e o CPF dele. Você precisa confirmar o e-mail e o CPF dele, do cliente. Hoje em dia não é o suficiente, né? Só dizer que lá no tópico criar e dizer você precisa confirmar o e-mail e o CPF hoje em dia não é o suficiente. Então é necessário realmente entender como seria possível tratar isso, né? Então, não sei, um exemplo aqui, né? Dizer que se em algum momento o usuário mostrar algum tipo de vulnerabilidade psicológica, evitar responder o usuário, dizer para ele procurar alguma outra coisa, né? Então, assim, é necessário tratar esse tipo de coisa hoje em dia, né? A principal barreira seria a LGPD ou seja aprovar a solução com o responsável por dados da empresa? Cara, eu acho que os dois, tá? Acho que os dois. A LGPD em si, ela só vai entrar em ação se der algum problema, né? A LGPD ela vai entrar em ação quando dá problema. Mas para que isso seja aprovado pela própria empresa, né, pelos próprios responsáveis ali pela segurança de dados da empresa, vem naqueles pontos que a gente conversou aqui, né? Então, assim, todo esse estudo aqui tem que ser feito de forma que dê a segurança para a empresa implementar, né? Então, a gente respondendo esses questionamentos aqui já traz uma segurança grande. Então, se a gente tiver um documento com todas essas respostas aqui, com todas essas perguntas e essas respostas, pelo menos dá a segurança de que a gente está pensando no negócio. Né? Uma orientação pedindo para que o agente não divulgue dados XYZ seria suficiente? Provável, né? É possível que seja, mas eventualmente, assim, se for um dado sensível que ele realmente precisa divulgar, né? É um dado que o agente serve para trabalhar aquele dado, né? Então a gente consegue limitar até certo ponto, mas existem alguns dados que, quem sabe, o agente não consiga limitar, né? Porque a gente precisa realmente que aquele dado, em algum momento, caia na conversa, por exemplo, né? Então vamos dizer que eu não quero que o agente, eu vou dizer aqui para o agente para não disponibilizar dados de compras do meu cliente, mas o cliente pediu para mudar alguma compra dele, né? O agente vai ter que ter acesso a esses dados, né? Então assim, o mais importante é que a gente não, que a gente crie formas de filtrar isso para disponibilidade para o usuário final, né? Outros pontos ali, requisitos regulatórios. Então, quais regulamentações o meu projeto precisa atender? Então, na questão da LGPD, né, a gente precisa documentar, né, quais impactos a gente teria de LGPD, trazer stakeholders que trabalhem especificamente com isso, né, para saber quais dados vão estar disponíveis ali. E o dano à reputação também é interessante que a gente faça essa análise antes. Então, se falhar, se tudo isso que a gente fez falhar, qual vai ser o impacto na reputação da empresa e como é que a gente já trabalha, né, a melhoria disso, tá? Como é que a gente já cria ali forma de trabalhar em cima disso. Tem alguma margem de, Gabriela está perguntando aqui, tem alguma margem de risco aceitável, padrão, ou vai de quanto o negócio está disposto a assumir esse risco? É isso, vai de quanto o negócio está disposto a assumir o risco. Então, eu gosto muito, assim, é até um pouco polêmico eu falar isso, mas assim, eu digo bastante que os primeiros projetos que implementaria Agent Force são os que vão criar essa margem aceitável, né? Então é aí que a gente vai começar a ver o negócio aparecer. A ideia é que a gente mitigue ao máximo isso, tá? Mas a margem de segurança ela ainda não existe, porque não tem aplicação ainda global, geral disso, né? A gente não viu exatamente como é que o mercado se comporta na aplicação do Agent Force, né? Como um todo. Então, essa margem ela ainda não existe, mas vai muito dessa análise aqui que a gente está fazendo. Então, se nessa análise que a gente está fazendo aqui, nessas documentações que a gente está gerando, algumas dessas respostas aqui não sejam o suficiente para o negócio, né? É interessante que a gente espere um pouco para a implementação do caso de uso. Pode ser que não seja o momento de implementar aquele caso de uso, tá? E aí vem o Einstein Trust Layer, como é que ele funciona, né? É bom a gente entender como é que essa Trust Layer da Salesforce funciona para saber ali o nível de segurança que a gente tem, tá? O Copilot vai receber o prompt,
né? Ele vai fazer ali um RAG e um grounding também, ele vai acessar banco de dados, ele vai acessar dados e treinamentos prévios para conseguir fazer grounding daquela informação, para saber se aquela informação é factível, se aquela informação é segura, tá? Ele vai fazer data masking, tá? Isso tudo ele está fazendo com o prompt inicial do cliente, tá? Ele vai passar aquele prompt inicial por um grounding, por um nível de segurança e um nível de factibilidade para entender se faz sentido aquilo inicialmente, tá? Se faz sentido ele receber aquela informação inicialmente. Depois vai passar por um data masking. Então, nenhum dado que você passar sensível na hora do seu prompt ali, ele vai bater na LLM lá no final, certo? Ele não bate aquele dado, ele não bate na LLM no final. Ele fica mascarado, certo? E ele vai ser trabalhado no final, tá? A gente vai chegar lá no data demasking, lá no final do processo. Mas antes dele ir para a LLM, o Einstein Trust Layer mascara esses dados, tá? E também tem já uma camada ali de prompt defense, que é uma camada já voltada para esses adversarial prompts conhecidos, tá? Então, alguns dessas técnicas de adversarial prompt já conhecidas, a Salesforce já está treinando o Agent Force por baixo dos panos para se proteger contra isso, tá? Então, esse exemplo da avó, pode ser que hoje ele funcione e amanhã ele não funcione mais, porque a Salesforce já está treinando o Agent Force para que isso não aconteça, tá? Depois que ele passa por essas 3 camadas de proteção, aí sim ele chega lá no meu modelo, tá? Ele chega na minha LLM final. E aí esse modelo ele pode ser hosteado pela Salesforce, ele pode ser um modelo próprio seu, tá? Ele pode ser um modelo até que esteja on-premises na empresa. Você pode criar um modelo ali, eu tenho aqui um servidor, esse meu servidor roda uma versão destilada da DeepSeek, por exemplo, e eu quero conectar nele. É possível também, tá? E também conecta ali com modelos externos, tá? Modelos aí de mercado, certo? E existe a camada ali de Zero Data Retention. Então a Salesforce garante que nenhum dado que passe para a LLM vá ser assimilado pela LLM, tá? Beleza, depois que ele fez tudo isso, é gerada ali uma resposta dentro do modelo de linguagem, e aí essa resposta vai passar por mais 3 camadas de segurança antes de chegar no meu usuário final. Primeira camada é a detecção de toxicidade. Então, se em algum momento aquela resposta ali está trazendo alguma coisa que seja considerada tóxica, tá? Ele vai remover aquela resposta ou identificar aquela resposta como uma possível resposta tóxica. Tem uma pergunta aqui: o Agent Force precisa do Data Cloud contratado? Não é que ele precisa do Data Cloud contratado, mas quando você contrata a Agent Force, o Data Cloud ele já vem junto, tá? Então ele precisa, ele é pré. Me fugiu agora o termo, mas é necessário que você tenha o Data Cloud para ter o Agent Force. Só que com o Agent Force, o Data Cloud já vem junto, tá entendendo? Pelo menos a parte do Data Cloud que é necessário para que o Agent Force funcione. Mas aqui só uma dúvida, Dylan, aí não tem como, tipo, a gente ter o Agent Force e ele já usar o histórico do cliente, os casos, sem o Data Cloud, assim, eu entendo a necessidade, mas tem como funcionar também. Sim, assim, não necessariamente a gente precisa que o Data Cloud conecte com alguma coisa, tá? A gente não precisa conectar o Data Cloud com um banco de dados externo. E nem mesmo usar o Data Cloud para trazer os dados de dentro da própria org. O Agent Force ele já conecta os dados da própria org, ele já consegue ter acesso a isso. Só que toda essa trust layer aqui do Salesforce, tudo que tem ali de conexão do Agent Force com alguma coisa é feito através do Data Cloud. Então é necessário que o Data Cloud esteja ativo na org. Você não precisa configurar nada nele, mas ele tem que estar ativo na org, tá? Então, no caso, teria que ter o Agent Force mais Data Cloud contratado para iniciar qualquer projeto. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. O Agent Force ele não tem a mesma forma de billing de cobrança das outras licenças do Salesforce, tá? Então, ele é baseado em uso. Então, a única coisa que você precisa fazer é solicitar a ativação para a Salesforce. Você solicita a ativação e aí ele vai ser baseado em uso, tá? Então, não é uma coisa que... A maioria das licenças, das versões de orgs já pode ter o Agent Force, tá? Ele já
você pode pedir para ativar aquele Agent Force interno, quase todas têm. O Agent Force for Developers, né, que é aquele Agent Force que ajuda você a desenvolver em Apex e tal. Todas as orgs já têm, é só você conectar no org lá no Visual Code e você já consegue utilizar. Então, assim, ele é baseado no uso, tá? Então, você não contrata Agent Force e Data Cloud, você pede para que seja ativado. E aí, de acordo com o seu uso, a cobrança vai chegar, tá? Uso de processamento de dados ou uso de pacote de perguntas. Tem vários tipos de billing, tá? Mas existe a questão de sessão. Então, quando você abre uma sessão de conversa com o Agent Force, ele cobra aquela sessão de conversa. Eu acho que atualmente o preço de lista que está aí, que a Salesforce deixa público, né, para todo mundo, é $2 por conversa, alguma coisa assim, tá? Então, quando você iniciou ali a sessão, até você terminar aquela sessão, é $2, pode mandar quantas mensagens quiser lá dentro. Cadê? Aí só cobraria se passar do limite de cada org? Não, então, o limite de uso da org é de acordo com de acordo com o uso, tá? Então, assim, não tem limite. Se você quiser, inclusive uma das coisas que a Salesforce fala bastante é que o Agent Force ele é escalável ao infinito, quase, né? Então, assim, se você tiver um Agent Force que está na sua community lá, tá no seu Experience Cloud, e aí você faz 20 mil atendimentos por dia. Cara, você pode fazer 20 mil atendimentos por dia ou 1 milhão, tá? Ele vai atender os 20 mil ou 1 milhão de atendimentos por dia. Então ele vai cobrar de acordo com isso, tá? Ele vai cobrar de acordo com o uso, mas ele vai fazer os atendimentos. Então não tem exatamente um limite ali, tá? O Agent Force consegue ler objetos externos ou data, por exemplo, consegue sim. Inclusive, quando a gente cria um OData, que a gente cria lá o objeto externo, né, ele consegue ter acesso através de um flow também, tá? Consegue disparar um flow para consultar um OData e trazer os dados do objeto externo ali para dentro do fluxo ali de conversa, né, do Agent Force. Você consegue fazer do mesmo jeito que você faz com esse objeto normal. Mesma coisa com o Data Cloud, tá? Cada atendimento desse seria $2. Ó, vamos lá. Cada sessão. Então, por exemplo, se o usuário abrir uma sessão às 8 horas da manhã, pedindo lá um resolvimento de um pedido dele que está com problema, né? Meu pedido está com problema aqui, o que é que eu faço? E aí ele conversa com o Agent Force até às 10 horas da manhã. Deixa lá a página aberta e vai esperar ver se o pedido dele chegou, né? Ele vai lá e fica esperando. Depois ele volta naquela mesma conversa que ele estava e diz: meu pedido chegou, tá tudo certo, pode cancelar aí a reclamação. Se a sessão é a mesma, a cobrança é uma só. Então é por sessão. Agora, se o usuário finaliza a sessão e abre uma outra sessão, uma outra conversa em outro contexto, né? Aí chega outra cobrança. E esse valor de $2 é um valor que é o que a Salesforce disponibiliza, valor de lista, né? Que a Salesforce disponibiliza publicamente. Com certeza, cada cliente tem sua negociação aí, tá? Não é eu arriscaria dizer que não é o valor final. Eu não sou da Salesforce para saber quanto é que fica ali no final das contas, mas eu arriscaria dizer que não é o valor final, tá? Qual a duração da sessão? Pensando em atividade, ela pode ser encerrada automaticamente em um tempo? Eu imagino que sim, tá? Eu não sei exatamente qual é esse tempo, mas ele pode sim. É o mesmo tempo que o cookie vai ficar no teu navegador. No momento que tu perder aquele cache ali, daquele cookie específico de conversa, perdeu aquele cookie, criou outro, é uma nova sessão, tá? Essa finalização deve ser explícita pelo usuário. Qual parâmetro o agent usa para finalizar a sessão? Vários parâmetros, tá? Ele pode finalizar a sessão, ele identificar através de um tópico, por exemplo, que a sessão vai ser finalizada, né? Pode existir um tópico lá de finalização de sessão, ou o próprio usuário pode pedir para finalizar a sessão, tá? E é realmente por linguagem natural. Então, se o usuário realmente pedir, tipo, eu não quero mais resolver isso, ele vai dizer obrigado e vai finalizar a sessão, tá? Beleza, e aí voltando aqui, a gente estava em detecção de toxicidade, né? Kenia depois vai me ajudando no tempo aí, tá? Eu vou falando aqui e eu esqueço às vezes do tempo aí. Tá bom. Se a gente tá ok ou não. E aí depois que ele passa por essa identificação de toxicidade, ele vai para o data demasking,
E aí ele pega aquele dado que ele mascarou inicialmente e coloca lá ele de novo para que você consiga ver a resposta do agente com os dados reais mesmo que você precisava, né? E aí ele vai registrar um audit trail e deixa disponível também para que você dê feedback para ele. Aquele legalzinho lá de gostei da resposta ou não gostei, tá? E essa resposta ela fica salva no audit trail também. Então você sabe exatamente, se for necessário, depois você consegue consultar exatamente quem é que está usando o agente, para que está usando, né? Tudo isso, tá? E aí, os tipos de risco que a gente tem que ficar atentos. Riscos técnicos e de segurança estão relacionados ali à gestão de acesso, quais perfis e papéis a gente vai dar para o usuário do agent, né? Sistemas de detecção de anomalia e opções de contingência. Então, seria legal que, caso a gente vá implantar, né, um Agent Force, a gente já tenha planejado qual é o nosso processo de contingência, tá? Para um problema ali no agent. E os testes de segurança cibernética, que é o Red Team, né, que a gente vai ter a aplicação de adversarial prompt, os QAs mais voltados para tentar quebrar mesmo a brincadeira, tá? Dados de privacidade, controle de acesso, auditoria regular de dados para ver se os dados estão ok, política contra o uso de indevidos de dados, padrão de qualidade de dados, processo de limpeza e validação de dados. Então, aí, a gente tem vários itens para a gente focar, tá? Processos éticos e de segurança também. Então, princípios de IA responsável, políticas de uso aceitável, os testes éticos para entender também se o meu agente não está utilizando algum viés que possa ser, que possa impactar eticamente, né, as respostas dele, tá? Ferramentas de avaliação e de mitigação de viés, né, que foi o que a gente falou agora. Fazer benchmark de modelos, então testes ali de vários modelos diferentes para entender qual que se comporta melhor no teu caso de uso, tá? Transparência dos modelos, então explicabilidade de respostas, né? A gente ter isso bem detalhado. Isso aí vem naquele debug, quando a gente está fazendo o debug lá dentro do Agent Force, dentro do Agent Builder, né? Ele explica lá qual é o reasoning que ele está tendo, qual é o pensamento que ele está tendo em cada resposta que ele dá, tá? Mecanismo de feedback e registro de auditoria para esse ponto ali, para fechar os pontos ali de tipos de risco ali, de éticos e de segurança, tá? E aí existem alguns riscos operacionais também, né? Plano de resposta a incidentes, gestão de mudanças do agent, documentação e educação organizacional, métricas e monitoramento, entendimento ali de como é que o agent está se comportando, para que está sendo utilizado, tá? Revisões internas de éticas para novos produtos e recursos de IA. E aí entra também a parte de conformidade jurídica, que são protocolos de treinamento de conformidade e consultorias jurídicas ali, para entender o que é que a gente pode ou não fazer com o Agent Force, tá? Tem uma pergunta. Opa. Oi, Diego. Tem pelo que dá para ver aqui, tem uma vasta quantidade de atividades que estão em, né? Tanto para te operacionalizar, para te poder fazer ele, quanto tu, depois que ele estiver pronto, tu ainda tem que ter um monte de gente envolvida com isso, né? Então, Exatamente. eu entendo que é uma funcionalidade no momento que ela vai sempre, depois cada, tu precisa ter uma equipe focada para cuidar de toda essa parte aí que tu tá mostrando aí, né? Como é Isso, que funciona? cara, questão de governança e gestão de suporte, assim, de ferramentas, sempre foi importante, né? A gente tem aí, cara, históricos aí de várias ferramentas que, por não ter suporte, dão muito problemas, né? Em vários clientes, se você já passou por 2 ou 3 clientes de Salesforce, você vai ver isso bastante, né? E o Agent Force, ele traz uma nova camada para isso, né? Porque as coisas mudam muito rápido, né? No mundo de IA, as coisas estão mudando muito rápido. Então, se a gente não tem ali uma abordagem de um time específico para esse tipo de suporte, um time que tá focado mesmo ali na gestão daquele agente, realmente é complicado. Então, existe sim a parte bonita que a própria Salesforce coloca, né, de velocidade, de time to market que o Agent Force tem. Cara, a gente consegue subir um Agent Force em 5, 6 minutos. Né? Você consegue criar aqui um agente do Agent Force em 5, 6 minutos. Mas o nível de qualidade dele tem que ser discutido também. Né?
a gente sabe que é impossível a gente subir uma coisa de 5, 6 minutos que vai ter o nível de qualidade de um projeto de meses, né? Então, é importante que esse conceito também fique bastante claro para a gente que está aplicando isso, né? Para quem trabalha com Salesforce, para quem está aplicando o projeto de Salesforce, para que as expectativas sejam setadas da forma correta, né? Então, sim, para te responder, sim, é mais complicado até dar suporte. É realmente uma ferramenta que necessita de mais suporte e necessita de como é que eu posso falar, uma abordagem, Supervisão. uma abordagem de testes mais pesada do que qualquer Uhum. outro tipo de ferramenta que a gente possa aplicar. Uhum. Né? Hoje em dia, as ferramentas de IA são as ferramentas mais disponíveis no mercado aí para facilidade de quebrar, cara. Porque é aquilo que eu falei. Para você quebrar eu quero entrar nesse site aqui, eu quero pegar todos os logins desse site. Você tem que ter no mínimo ali um programador que entende SQL injection, vai conseguir fazer ali pegar ali o login, mandar uma injectionzinha que vai te retornar ali uma query, né, com todos os logins que está no banco de dados. Aqui você não precisa. Com um agente na mão você não precisa saber programar. Você só precisa falar. E falar, todo mundo fala. A gente mudou ali pode-se dizer que a gente tinha antes uma necessidade de segurança para um grupo de 2% da população que tinha capacidade técnica suficiente para quebrar a nossa solução, né, quando a gente disponibilizava uma solução para o público, né, um commerce, um experience cloud, né, a gente tinha ali 2% da população que conseguia quebrar aquilo ali, e hoje em dia a gente tem 100% da população que consegue fazer. Então, cara, é realmente um mundo novo, né, para esse nível de suporte, tá? E aí, vamos falar agora sobre as formas diferentes, né, as formas distintas ali. Já falamos de muita coisa ruim, muita coisa difícil, muita coisa complicada, né? Vamos falar agora sobre a parte divertida, a parte legal do Agentforce. As formas novas que a gente tem de uso ali do Agentforce, né? As formas que muitas vezes não são muito divulgadas, né? A gente não vê muito ali nos trailheads da vida, né? A gente não vê muito sendo aplicado, tá? Então vamos começar aqui com o disparo por flow. Não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas a gente consegue disparar um Agentforce a partir do flow. Então, se você tiver ali, por exemplo, vamos dizer que a gente tem um flow que... Desculpa. No momento que alguém cria uma campanha, a descrição dessa campanha e os dados dessa campanha podem ser, na realidade, vamos dizer que a pessoa cria a campanha e não cria a descrição dessa campanha. Ou cria um produto, vamos para o produto. O produto faz mais sentido. Criei um produto, mas eu não criei a descrição daquele produto. E aí a gente pode ter um flow que, quando o produto é criado, dispara o agent para gerar a descrição daquele meu produto, né, de uma forma mais dinâmica, né, mais focada ali nas informações que aquele produto tem, garantindo que todas as informações do produto estejam bem detalhadas lá. Então, o agente ele pode trabalhar em background, vamos dizer assim. Ele não precisa, não precisa ter interação com alguém, ele pode trabalhar sozinho fazendo alguma coisa. Exatamente. Então, assim, não necessariamente a gente precisa de um chat para disparar um agent, tá? Ele pode ser disparado através de um flow ali, ir lá e disparar esse meu agent, passar para ele os parâmetros que são necessários e esperar dele uma resposta, tá? E aí, como é que isso funciona, né? O evento automatizado ali começa o processo, o flow é iniciado, dentro do flow existe uma action, tá? De invocação de agente, é uma action lá, você adiciona uma nova action, existe lá a action de invocação do agente, e aí o agente vai processar esse evento, ele dispara para dentro do flow uma resposta, né? Chega um JSON lá com a resposta dele, e aí com esse JSON você consegue tratar ele e utilizar aquele dado que ele mandou para qualquer coisa, tá? Para gerar atualizações dentro do sistema e continuar ali o processo. Ou até mesmo apenas disparar o agent e deixar que ele tome todas as ações, né? Porque você pode disparar o agent, o próprio agent já tem dentro dele os tópicos necessários e as ações necessárias para fazer as modificações que ele precisa fazer dentro do sistema, né?
E aí ele mesmo faz as modificações. Você não precisa esperar no flow uma resposta do agent, né? Você dispara para o agent e diz: agent, está aqui o produto, gere a descrição dele. E aí o próprio agent vai entender o tópico de criação de descrição de produto, vai disparar uma action lá, que vai ser um outro flow, né? Para pegar aquela descrição que ele criou e adicionar dentro do produto, né? Então existem ali várias formas de você fazer esse disparo através do flow, tá? Eu queria ter feito uma demo disso aqui. Eu estava até pensando, eu comecei a fazer, não consegui trazer para vocês, que aconteceu tanta coisa essa semana que, meu Deus do céu. E aí a gente chega no Agent to Agent do OmniFlow. Tem uma demo muito boa disso aqui. Eu vou ver se eu consigo encontrar a gravação dessa demo e vou colocar lá no. Vou ver se eu faço um postzinho na comunidade. Vou falar com o Francisco para ele fazer um postzinho na comunidade com essa gravação dessa demo. Que aí a gente começa a falar agora de agentes específicos, né? De encapsulamento de agentes. A gente conversando com a gente, passando conversas ali entre os agentes. Então, pensa comigo, né? Eu tenho ali a conversa é iniciada dentro de um agent padrão, né? E aí, no meio dessa conversa, o agent identifica que o cliente precisa comprar um produto. Era um suporte que o cliente estava tendo ali, inicial. Então, vou dar um exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui de suporte com a Salesforce. Eu estou entrando ali com a Salesforce pedindo para que a Salesforce me dê uma ajuda para um código que eu criei e esse código está dando um problema aqui, está dando um bug que eu nunca vi em nenhuma documentação. Aí eu vou lá e abro um caso com a Salesforce. A Salesforce identifica que eu não tenho o nível de suporte necessário para atender aquele caso. E aí ele me indica uma contratação que eu posso fazer para ter aquele nível de suporte, né? Pensando no agent, né? Trazendo isso para o Agent Force. Eu estou conversando com a empresa e a empresa percebe que o meu problema, o agent, né, percebe que o meu problema não está relacionado ao produto que eu contratei. Está relacionado à falta de um outro produto que eu deveria ter contratado. E aí, ao invés dele já ter um tópico configurado dentro do próprio agent lá, vários tópicos configurados para todas as possibilidades, existe um tópico de transferência para outro agente específico. Então ele consegue me transferir, ele pega a minha conversa, a minha session ali, ele passa aquela minha session através de um OmniFlow, né? Ele tem uma ação ali através de um OmniFlow que vai disparar aquela minha session ali que eu estou tendo de conversa com ele para um outro agente e começa uma outra conversa. Quem entra no chat agora é um outro agente, tá? Então isso aí já é um conceito que está começando a ser aplicado. A Microsoft já trouxe essa noção também de agent to agent, mas só que trouxe de uma outra forma, né? A gente vai falar dessa outra forma aqui também. Mas essa noção agora de agent to agent dentro do próprio Salesforce, de agente do Agent Force para outro agente do Agent Force, os dois com especialidades completamente diferentes, já é uma coisa que a gente consegue fazer, né? Um agent ali que consegue disparar um OmniFlow e passar aquela tua conversa para um outro agente, tá? E isso ajuda a gente na componentização dos agentes, tá? Então, existe um agente ali que vai fazer a tratativa inicial, que vai fazer o suporte inicial, e depois ele vai passar para um outro agent que vai fazer algum trabalho mais específico com o cliente, né? Que vai fazer a venda, ou algum outro agent que vai fazer a análise do erro do cliente, né? Então, ele vai passando ali para agentes específicos. E por que isso é importante? Porque os agentes, a Salesforce não deu uma limitação, ela não dá em documentação uma limitação, um hard limit para a quantidade de tópicos que a gente pode criar, para a quantidade de texto que a gente pode colocar dentro do tópico, né? Não existe uma limitação específica ali para isso. Alguma coisa que eles digam, ó, se colocar mais de 10 tópicos vai dar problema, se colocar mais de 20 tópicos vai dar problema. Não existe nada específico em cima disso. Mas, na experiência que eu já estou tendo, né? Quando você começa a criar um agente com mais de 10 tópicos ou com muito texto dentro de um único tópico, ele já começa a alucinar. Então ele não consegue identificar muito bem o que é que ele tem que fazer dentro daquele tópico e ele começa a alucinar. Ele não consegue ajudar o cliente. Então começa a ser necessário, da mesma forma que quando a gente cria uma classe ali que está com 5, 6 mil linhas, a gente tem que compartimentalizar isso, né? Tem que componentizar isso. Com o agent vai ser a mesma coisa. A gente vai ter que deixar ele específico para um trabalho específico, né? Quanto mais específico ele for, melhor ele vai fazer aquele trabalho. Então, a gente cria vários agentes diferentes. Esses agentes eles vão estar conectados através de OmniFlows, né? Então, um agente disparando um OmniFlow para passar a conversa para outro agente e cada agente com a sua especialidade específica.
Beleza? Tá claro isso aqui? Alguma dúvida, pessoal? Beleza. Então vamos continuar aqui, que agora a gente vai falar do A2A protocolo, né? Que aí a gente já entra agora no protocolo A2A. Então já existe agora um protocolo de comunicação de agentes com agentes, tá? Então existe um protocolo que a Microsoft que documentou, vai fazer, eu acho que umas 3 ou 4 semanas que ela apresentou isso. Mas já existe um protocolo que vai ser como, no futuro, vai ser como um protocolo REST, por exemplo, né, de comunicação entre um agente e outro. Então, inicialmente, entre os agentes da própria Salesforce, aqui dentro do Agentforce, a gente consegue fazer através do Omniflow, né? Eu disparo o Omniflow e ele passa a minha fila de atendimento ali para o outro agente, e beleza, tem um outro agente já conversando ali com o cliente. Só que no futuro a gente vai ter que começar a pensar em integrações entre agentes diferentes. Então vamos dizer que meu cliente ele tem um agente que é de um outro player que está conectado ao WhatsApp dele, né? E eu tenho um agente aqui dentro do meu commerce que está fazendo a venda ali para o cliente, que está um personal shopper, né? Do cliente ali. E aí, no meio dessa compra que o cliente está fazendo ali, do meu personal shopper, acontece um problema com a compra dele e eu preciso passar ele para um outro agente, que atualmente não está dentro do Salesforce. É um agente que é de outro player, né? Então existe um protocolo ali que a gente consegue comunicar entre o meu agente e o agente do outro player através de um formato específico ali de comunicação de dados, tá? É JSON, no final das contas tudo é REST, vai vir um REST também ali, mas existe um padrão de comunicação, né, que a gente consegue passar entre agente 1 e agente 2 e os dois agentes se entenderem na comunicação, tá? Então, como é que isso aqui funciona, Dylan? Vamos dar uma olhada nele. Primeiro, na prática, quais são as características chaves desse protocolo? Primeiro, identidade dos agentes. Cada agente tem a sua própria identidade, tá? Tem uma identidade única ali que é essencial para o reconhecimento mútuo, tá? Então, cada agente consegue identificar o outro agente através dessa identidade. Isso pode ser através de um ID que chega num parâmetro ali da URL, pode ser através de um campo que vem dentro do JSON, tá? Mas isso tem que existir um identificador, né, do agente. E nesse identificador tem algumas coisas que vêm nele, né? Como vem dentro desse identificador, vem papel daquele agente, formato de resposta e de recebimento da mensagem, né? Então tem ali a identificação desse agente. Comunicação estruturada, então a gente tem ali a comunicação por mensagens claras, e essas mensagens podem acontecer através de JSON ou de YAML, tá? Então existe um padrão, né, entre a comunicação dos dois agentes. Inclusive eu acho que eu não coloquei nessa apresentação, mas eu tenho aqui um PDF que eu gerei e eu consigo mostrar para vocês, tá? Existe então um padrão ali de JSON para comunicação entre esses agentes, tá? Colaboração inteligente, então os agentes vão poder negociar tarefas, eles trocam mensagens ali, dividindo responsabilidade e entendendo, né, o problema juntos, tá? E interoperabilidade. Então, esse protocolo ele vai ter que ele facilita a interação de agentes em diversos sistemas. Então, o padrão é que assim como a Salesforce criou as APIs REST padrão da Salesforce, né? E não foi a Salesforce que criou a API REST, né? Ela usou esse protocolo e criou lá esse protocolo padrão para comunicação com outros sistemas, né? Da mesma forma que ela usou esse protocolo ali para criar comunicação entre outros sistemas, também vai existir, né, no futuro, se não já está sendo desenvolvido, né, eu não sei exatamente como é que está o roadmap disso, mas existe já o padrão do mercado de ir para esse protocolo, né, para a comunicação entre a gente. Então todo player, seja Salesforce, seja Microsoft, seja Google, que crie o seu agente, né, ele vai criar uma camada de comunicação ali com outros agentes utilizando esse protocolo A2A, tá? Para garantir que o seu agente não esteja sozinho no mundo. Ele vai ter que se integrar, assim como todo sistema se integra hoje em dia, tá? E se não se integrar, tem a Milisoft lá para resolver o problema. E aí, quais são os principais componentes de uma chamada nesse protocolo agent to agent? Inicialmente tem a mensagem, né? A mensagem ali vai ter que entrar ali num campinho, mensagem clara e objetiva ali, explicando objetivo, remetente, destinatário e o conteúdo da mensagem, tá? Então o meu JSON ali é a minha mensagem.
A intenção, então essa intenção ela vem subjetiva à mensagem, tá? Qual é a tarefa que está atribuída àquela mensagem, certo? Então, dentro da mensagem a gente tem ali o que é que ele precisa que o outro agente faça, certo? Então, me responda isso, assuma essa conversa, né? Então, tem uma comunicação ali. O contexto, então, dentro dessa mensagem tem que ser passado ali também todos os dados necessários para que a conversa continue. Então, vou dar um exemplo. Vamos dizer que até aquele momento você conversou com o agente Force ali por 2 horas, tratando de informações do teu pedido, criando ali carrinhos, né, fechando ali carrinhos junto com o agent e tal. E aí o agent passa para um outro agente e não passa nenhum contexto desse para o outro agente. Cara, é problemático, você vai ter que criar tudo aquilo de novo e tal, então isso não pode acontecer. Dentro da mensagem tem que ir o contexto também de toda a conversa, tá? Todos os dados necessários para que aquela conversa continue dentro do outro agente. E tem que ter as regras de interações também, então orientações claras ali de como é que um agent vai se comunicar com o outro, tá? Então você espera eu responder, quando a gente usa o ChatGPT a gente às vezes faz isso, né? Eu vou mandar 4 imagens, espere uma imagem atrás da outra para que eu possa para que no final você me faça a transcrição de todas as imagens, né? Então existe ali a regra clara de interação dizendo quem é que vai esperar quem falar também, tá? E aí um exemplo de uso real aqui, a gente tem ali um agente A, que é o meu analista comercial, e tem um agente B, que é o meu analista financeiro, tá? O meu analista comercial vai identificar a oportunidade e ele precisa de informações financeiras atualizadas, então ele vai acessar um banco de dados ali, ele vai acessar um conjunto de dados ali, né, que está focado em informações financeiras atualizadas, e no meio desse processo, ele pode passar a conversa para o meu analista financeiro, que tem acesso aos dados financeiros específicos do meu usuário ou da minha empresa ali. Então, vou dar um exemplo aqui. O agente comercial, você começa a conversa ali com o agente comercial e ele solicita os dados financeiros ao agente financeiro. Ele não tem acesso aos dados do cliente, aos dados financeiros do cliente, mas ele consegue chamar o agente financeiro dizendo: estou aqui conversando com José Paulo da Silva e ele precisa dos dados dele financeiros. E aí esse agente comercial não tem acesso aos dados, mas o agente financeiro tem. E aí ele consegue responder os dados financeiros do cliente para o agente comercial, né? Fez o envio de dados financeiros, o agente comercial continua a conversa lá com o cliente, faz a confirmação do recebimento, né? E o agente financeiro retorna dizendo que recebeu o ok da confirmação, tá? E aí a conversa termina naquele momento, certo? Então, inicialmente o que a gente tem é isso de protocolo A2A, mas eu queria mostrar aqui, deixa eu abrir aqui o PPT, deixa eu ver aqui primeiro as perguntas, calma aí. Nesse cenário de mais de um agente em ação, o Evandro está perguntando aqui, nesse cenário de mais de um agente em ação, seria um token em dobro, tipo $4 de cobrança, já que existem 2 agentes agindo? Sim, infelizmente sim. Eu fiz o teste. Ele considera 2 sessões diferentes, tá? Então, no momento que você está em uma sessão e você chama o agente através de um Omniflow para outra sessão, né? Ele considera como uma nova sessão e ele cobra uma nova sessão, tá? Tem essa limitação aí, tem que ser entendido como é que ainda seria feita essa organização, né? Acho que era só isso. Beleza, então deixa eu tentar abrir aqui um documento que eu tenho sobre o protocolo A2A. Só para a gente ver uma coisa mais técnica, tá? Eu fui bem tentei ser falar o menos tecnês possível aqui, mas a gente tem algumas coisas técnicas que seria legal a gente ver também. Eu diria um documento para isso aqui, que é um pouco mais técnico, a gente consegue ver as coisas um pouco mais aqui. Ele é um documento um pouco mais técnico aqui, tá? Para a gente tratar. Então, tá aqui o conceito, como é que ele funciona na prática, né? Os principais componentes dele, que a gente já tratou disso também. E aí, no exemplo de uso real, tá aqui a estrutura. Então, vamos lá. Identificação, o meu ID aqui, né? Quem
que está conversando com o agente 2, né? O meu agente 1 aqui entrando em comunicação com o agente 2. Ele diz, eu sou o agente 1, né? E eu estou querendo falar com o agente 2, o agente B aqui, tá? O intento dele, né? A intenção dele. Então ele deixa isso claro em um campo lá, intenção, solicitar dados financeiros. A comunicação dos agentes é feita através de JSON, tá? E aí o conteúdo, ele passa aqui o contexto, né? De dados que ele está requerendo, o ID do cliente, né? Então todos os dados necessários aqui para que o agente B entenda entenda o contexto, tá? O pessoal perguntou se vai ter sorteio de ordem. Isso aí fica com a com a Kena aí no final. E aí o agente B responde, né? Retorna ali com o resultado, né? Ele se identifica, ele diz com quem ele está querendo falar, né? E ele dá a intenção dele, responder os dados financeiros, certo? E ele passa todo o conteúdo aqui dentro, tá? O ID do cliente, que tinha sido solicitado anteriormente, faturamento, margem de lucro, que são os dados financeiros que foram solicitados aqui anteriormente pelo outro agente comercial, certo? Então, é comunicação em JSON. É realmente você colocando esse JSON aqui dentro do agent lá, e um agent conversando com o outro através de JSON, passando esses dados de forma clara, tá? Então, não é um texto de linguagem natural lá que um agente vai comunicar com o outro, certo? Um agente não vai falar com o outro agente como nós falamos com o agente, né? Então, quando eu falo lá com o agente, eu estou falando utilizando linguagem natural, falando de um jeito que o agent entende, né? Porque ele trabalha com a linguagem natural, mas um agent conversando com o outro, a forma mais clara, né, dele ter essa conexão entre um e outro é utilizando, né, o formato ali de JSON, passando essas informações. Então, se identificando, dizendo qual é a intenção dele e passando os conteúdos ali de dados, tá? Tem algumas outras coisas aqui, eu posso até deixar isso aqui depois disponível com vocês, tá? Documentando um pouco mais de como é que funciona aqui as integrações, o protocolo A2A, mas no mais é isso. Acho que a gente até passou do horário, né? Era até que horas aqui era isso aqui? Até as 8, né? Cara, foi Passou um pouquinho, mas estava bom, né? 9 Não dava minutos para a ali. gente cortar, né? 9 minutos, quase estoura ali. Mas vamos lá aqui, né? Agora eu deixo contigo aí. Pessoal, se tiver dúvida, qualquer coisa, tá? Se o Google não conseguir, inclusive se vocês quiserem aplicar essas coisas, né? Tiverem com problemas de aplicação, o Google não conseguiu ajudar, o ChatGPT também não, o Copilot também não conseguiu ajudar, eu vou deixar meu e-mail aqui no chat. Cara, faz o caso de uso lá, documenta algumas coisinhas, manda para mim por e-mail, tá? Que eu consigo ajudar vocês aí em entender um pouco mais desses meandros aí das aplicações de projeto agora com EgitForce, tá? Olha, o pessoal já está pedindo a segunda aula aí, Dila. Combina já com o Chicão. Não, mas a aula foi muito boa mesmo, gente. Conteúdo muito bom. É muita coisa, é interessante, né? A gente vê, assim, o conteúdo é bem interessante, mas só quem trabalha no dia a dia sabe a dificuldade que é para pôr isso para funcionar, né? Exato, exatamente. O bicho pega. Gente, ó, os critérios lá do Chicão para a gente seguir a comunidade, para a gente ganhar o voucher, a gente vai fazer um quiz rapidinho, tá? É bem rápido, mas já vou avisando que o quiz do Dylan tá difícil. E vocês sigam a comunidade ali, porque quem ganhar ali no quiz, se não tiver seguindo a comunidade, o Chicão não. O Chicão tentou voltar aqui agora, que ele tinha saído, ele foi voltar, a gente colocou um prazo lá para não entrar mais tarde, ele mesmo não conseguiu entrar, por isso que ele não está aqui, ele está tentando entrar lá, e o Chicão, eu acho que a gente colocou que não podia entrar depois de determinado horário. A gente ficar esperto nas próximas vezes aí. Ó, eu vou colocar aqui o link para o quiz. Deixa eu compartilhar a tela. Que aí fica mais legal, né? Porque daí fica vendo o tempo, né? Boa. Deixa eu ver aqui. Eu mandei o link. Ah, tá, a galera já tá entrando. Deixa eu compartilhar aqui. Tem que fazer esses quiz devagar, porque qualquer coisinha que você clica diferente, ele endoida.
Mas, Gila, quando pega uma ferramenta assim que é complexa, né? Mexer com bot é bem complexo. Do início, assim, é sofrido, né? Porque assim, Cara, eu já sofri com tanta coisa. dá erro, aí dá problema, aí você vai nas suas forças, aí nem eles sabem resolver, aí eles tacam você para resolver, e aí. Velho, eu passei por uma, velho. Eu passei por uma que eu abri um chamado com a Salesforce por causa de um erro que tava dando lá e o erro dava 50% das vezes. Não era uma coisa que era, tipo, específica. Se você Uhum. copiasse e colasse a mesma conversa, né? Ele mudava 50% das vezes dava certo, 50% dava errado. E aí, e não tinha explicação do porquê. Eu abri chamado com a Salesforce e eu entrei numa reunião que só foi entrando mais gente, só foi entrando mais gente, só foi entrando mais gente. Um deles olhava, né, o pessoal lá da Índia dando suporte, né, ele entrava, olhava assim e falava, eu vou chamar não sei quem, aí chamava mais um, aí chamava mais um, aí chamava mais um. Cara, no final tinha tipo umas 5, 6 pessoas dando A Índia na toda reunião e estava ninguém lá. entendia. E eles conseguiram resolver depois? Não. Não, Aí você conseguiu resolver? também não, Não, sumiu. porque é de. Ah, ué, É o tipo de coisa de produto novo mesmo. É o tipo de coisa de produto novo mesmo. Que tipo, alguém, aparece alguém assim, trocou a chavinha lá, arrumou alguém. e É, ficou por exato. isso mesmo. Exatamente. Alguém resolveu esse problema e ninguém soube o que é que foi, e ninguém nunca descobriu. E ninguém nunca soube, ninguém assumiu culpa aí, né? Deixa eu ver se. Vou contar aqui só mais um pouquinho, acho que já tem 41. Esperar só mais um pouquinho, porque toda hora ainda sobe um aqui. Gente, lembrando que o voucher. Lembrando que a gente tem essa questão do voucher, né? Os vouchers que eles estavam dando na comunidade eram de 3 meses, só que a gente tem essa questão de ter que fazer a prova até dia 13 de julho. Bom que dá tempo de estudar, não precisa ser prova de IA especialista, tá? É voucher de $200, então tá tranquilo. Aí, assim que o pessoal ganhar aqui, eu vou pegar o nome e o e-mail, porque daí o Chicão tem que validar lá se é membro da comunidade e também entrar em contato. Eu pego o telefone também de vocês. E aí, eu acho que vou começar, hein, gente? Ó, 1 minuto para responder cada questão, tá? Agora. Todo mundo gabaritou aí, é? O povo tá desenrolado demais, viu? Ah, mas aí tem a questão do tempo, tá? Só para vocês, não basta acertar, tem que ser rápido. A Glícia foi ali, ó, muito rápida, muito rápida. Vou para a próxima aqui.
Agora foram... Essa foi mais difícil. Isso daí já pegou 50% aí. A Glícia continua ali, a Glícia rapidinho, ó. O Danilo tá chegando perto. É. De um para o outro, ele vai somando os... vai somando, né? Aí ele soma. Não é só do... Pronto, próximo. Mais uma aí. Vou passar a Glícia. Que nada. A Glícia ali, minha filha, tá veloz ali, ó. Já bateu o ranking de 3 ali. Cadê? Onde é que você ficou aqui, Deilton? Eu achei que eu ia errar, Viz. Poxa lá, Deilton, 23º. Que absurdo, hein? Agora aqui ainda tá acirrado, ó. Aqui tá acirrado, gente. Chateatória ali, é? Peraí, essa foi a terceira, faltam 2, gente. Vou mudar aqui. Acho que na próxima que eu ver assim, de lá, acho que 30 segundos dá, né? Eu acho que 1 minuto é muito, né? Acho que 30 segundos já dá, já. Porque o povo já corre. Essa daí a galera acertou bem, hein? Ixi, é o Danilo. Mas, gente, Danilo Danilo chegou, hein? Girar. Um ponto. A galera falou 1 minuto é muito tempo mesmo, gente. É porque como eu vi as questões grandes ali, eu falei, cara, deixa o povo pensar, mas tem que ser rápido, então, próxima vez vou botar 30 segundos. Rapaz, tá acirradíssimo aí, viu? Ô, Danilo, a Glícia deixou, tá? Agora falta uma, hein, galera? Se prepara aí, ó. Só falta a última. Você tinha que ter botado 10 segundos. Isso daí tá fácil. Pô. O Danilo tá falando que errou. Se errou, já era, Danilo. Não tem como voltar antes de completar 1 minuto. Na próxima vez eu vou botar 30 segundos, que eu acho que 30 segundos dá.
Essa foi covardia. Essa eu demorei até pra ler, pô. Aí valeu 1 minuto, hein? Acabou, ele vai falar Eu quem acertei. venceu. E aí, vamos ver, vamos ver. Aê, acertei. Acho que o Danilo levou, hein? Olha o Danilo. Aê! Foi o tempo Agora que eu tava lendo. Agora eu quero saber se você segue as duas comunidades, Danilo. Eu acho que sim. Eita, Danilo, agora é a hora da verdade. A de Brasília do São Paulo. Eita, deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui meu WhatsApp aqui. Eita, se não seguir. Yes. Não, o tempo que eu tô demorando aqui para pesquisar, já deu tempo de seguir. Se ele não seguir, Glícia, é você, ó. Ih, O rapaz. negócio do computador até travou. Ah, segue. Desde o dia 22, desde janeiro de 2024. Agora esperar o Chicão ver lá. Valeu. Rapaz, fiquei nervoso, viu? Tô tremendo aqui, ó. Disputa grande. Briga acirrada. Foi bom, foi bom. A gente fez um de Mulesoft, mas era mais facinho. Esse daqui foi mais acirrado, o outro era mais velocidade, ficou só na velocidade, entendeu? Esse misturou tudo. Dificuldade para responder ali, conhecimento já. Ô, Danilo, você tem o... Ah, o Chicão não respondeu, não. Mas você deve seguir lá. Ah, ele disse que sim. Qual é o seu e-mail aí? Me passa aí, que ele disse que sabe que você é da CAP, mas daí você me dá seu e-mail, porque que ele precisa para pedir o voucher. Tá bom. Você tem meu WhatsApp aí, não tem? Tenho. Então você me chama aí, me manda, que eu passo para ele lá. Então, é isso, gente. Pode finalizar aí, Dylan. Gente, o Chicão não conseguiu voltar porque a gente configurou o negócio errado. Eu ajudando ele é pior ainda. Aí ele não conseguiu voltar no final. Mas o evento foi muito bom, Dylan. Eu acho que a gente tem que lutar por essa segunda aula aí. Eu acho que vale a pena. Acho que você tem conteúdo para mais uns 2 dias aí. Ó, sim, tem para muito mais, né? Só que a gente sabe como é que é evento. A gente teve uma academia aqui na CAP recentemente que foi de 2 semanas. A gente tem coisa aí para 2 semanas, se quiser. Aí, gente, ó. E você já... Público você tem, né? A gente querendo aprender aqui tem também, né? Boa, pessoal. Muito bom. Obrigada, gente. Até mais. Obrigado, aí. Pessoal. Boa noite. Obrigada, pessoal. Valeu, Boa noite. pessoal. Valeu, Dylan. Obrigado. Boa noite. Parabéns, Boa noite. Danilo. Boa noite.